Olá, tudo bem, primeira série? Vocês estão bem? Espero que estejam se cuidando. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, uma emocionante aula de filosofia. Gente, é o seguinte, um recado agora no começo da aula, que eu sei que a maioria de vocês assistem só o comecinho da aula. Importante ver todo o vídeo, tá? Para vocês conseguirem responder as questões, porque as questões são difíceis. Não adianta chegar lá e só chutar, porque na hora de responder a prova, o que vai valer são os acertos, tá? E não os erros. Ah, mas eu vou entrar na internet e procurar a resposta. Você que sabe, tá? Porque, veja bem, daqui a pouco a gente retorna para a sala de aula, e aí na sala de aula você vai fazer a caneta e não vai ter internet. Quando você for fazer o Enem, você vai responder a caneta e não vai ter internet. Entende? Então a aprendizagem é para você. Você acha que está enganando a escola, você acha que está, né? Você acha que está se dando bem, quando na verdade está se prejudicando. Então, vamos estudar de maneira séria, olha o vídeo, presta atenção no vídeo, lê a apostila, para vocês conseguirem aprender as coisas e também irem bem no Enem, tá bom? Para conseguir realizar seus sonhos aí profissionais e tudo mais, beleza? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai aprender uma coisa que não é muito comum de se aprender. A gente, quando pensa filosofia, vai pensar só no Ocidente, né? Mas existe uma página da filosofia no Oriente, né? Que é reconhecida pelo Ocidente. E aí tem outras páginas de pensamento oriental que não são reconhecidas pela filosofia ocidental. Mas essa é reconhecida, que é a filosofia árabe, tá? Que é chamada em árabe de Fálsafa, que é basicamente que é a tradução árabe para filosofia, que é o amor à sabedoria, é a mesma coisa. Mas como que esse pensamento filosófico grego, né, foi chegar no Oriente? Olha, ele foi chegar no Oriente com a conquista de Alexandre o Grande, né, da Pérsia, ali em 331 a.C. Então, vocês sabem, né, o Alexandre o Grande, ele era macedônio, né, e aí levou a cultura ali da Grécia para a região da Pérsia, tá? E os persas tinham a religião islâmica, né, e aí tudo isso mais ou menos se fundiu ali, esse conhecimento grego, a cultura grega, mais a religião islâmica, tá? E aí a gente vai ter, do século 8 ao 15, a gente vai ter uma época que é a época da Idade Média na Europa, que teve uma paralisação, basicamente, dos desenvolvimentos do conhecimento, tá? Do desenvolvimento do conhecimento científico filosófico na Europa Ocidental, em função da Idade Média, e no Oriente a gente vai ter uma maior liberdade, pasmem, uma maior liberdade de pensamento, que vai proporcionar uma série de desenvolvimentos, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista científico, né? Os árabes também estudavam muito os cientistas gregos, tá? Estudaram Hipócrates, que é o médico, né, grego, estudaram uma série de coisas. O primeiro que a gente vai ver aqui, por exemplo, é Avicena, né? A gente vai ver dois pensadores árabes. O primeiro a gente vai ver hoje. Avicena, ou Avicenas, ele era médico também, além de filósofo. Ele basicamente estudou, escreveu sobre lógica, ética. Vocês estão familiarizados mais ou menos com lógica? Lógica vai estudar conjunto de linguagem, estruturas de linguagem, né, que vão garantir aí garantir o modo correto de falar sobre o conhecimento, de falar sobre ciência, né? Os métodos de linguagem, né, que vão garantir a assertividade ou a exatidão, né, na hora de se produzir conhecimento. A ética vai estudar o conjunto de valores ou os critérios utilizados para julgar, né, as nossas ações ou a moral. A gente vai ter a metafísica, que vai estudar as grandes questões, sobre a origem do universo, a finalidade da vida, etc. A essência das coisas também. Ele foi influenciado diretamente pelo aristotelismo,
Também pelo neoplatonismo, a gente já tratou o neoplatonismo, lembra? Plotino. E também o islamismo, que é de sua cultura, né? Ele dividia os conhecimentos avicennas em dois tipos, está aí na apostila, isso é importante, tá? O mundo natural, que é ligado à permanência da alma e à sua ordenação, tá? E a teologia, que é o conhecimento que se projeta além do mundo para tratar da divindade, o primeiro intelecto e de sua relação com os demais seres. Para a gente falar dessas duas coisas, vou voltar aqui rapidão. Como vocês podem reparar aqui, a gente vai ter o aristotelismo, neoplatonismo e islamismo, tá? Esses autores, assim como os autores da Idade Média, a gente já tratou de um deles, que é o Santo Agostinho, tem um grande problema na mão, porque eles têm a religião, eles têm a sua religião, certo? Que é a religião da cultura, né? Que é a religião dos persas, e vão ter também filosofias que também são diferentes. E eles são autores que vão tentar, então, criar uma própria filosofia conciliando essa diferença, tá? Essa diversidade de coisas. Isso é um grande problema para qualquer autor. Santo Agostinho teve que enfrentar isso utilizando Platão ou neoplatonismo, né? Tentando conciliar com o cristianismo. Avicena vai tentar fazer isso com aristotelismo, neoplatonismo e islamismo, tá? Então, aí, nessa ideia do mundo natural ligado à permanência da alma e à sua ordenação, ele está basicamente falando dos conhecimentos do mundo, da ideia daquilo que é possível alcançar a partir da razão, tá? E da teologia, que seria aquilo que é possível alcançar a partir da fé só, tá? Que está além do mundo para tratar da divindade. Bom, quais são as influências de Platão e Aristóteles na filosofia de Avicennas? Isso é uma questão que é onde vai entrar as dificuldades de Avicena para pensar uma filosofia. No islamismo, o mundo não é eterno, o mundo foi criado por Deus porque é uma religião abrâmica, ou seja, que nem o cristianismo, o judaísmo, Deus criou o mundo. Para Aristóteles, não. Para os gregos, o mundo ele é eterno, tá? E Avicennas vai pensar igual aos gregos, o mundo é eterno. Porém, Deus é eterno, tá? Porque ele também concorda com o islamismo. Então, ele quis agradar a religião, mas também não queria discordar da tese dos gregos do mundo ser eterno. Então, há uma coeternidade entre o mundo e Deus. Para Avicena, Deus é um arquiteto do mundo, ou seja, assim como nos gregos, não sei se vocês se lembram, Zeus, por exemplo, se a gente pegar o ponto de vista da mitologia, Zeus, para arquitetar, para gerar paz no mundo, o que ele fez? Ele derrotou Cronos, né? E aí, ao derrotar Cronos, ele dividiu o mundo e criou uma organização no mundo, uma harmonia no mundo, mas o mundo já existia. É basicamente isso, Deus é eterno, o mundo é eterno, Deus foi apenas o arquiteto, né, que deixou o mundo tal como a gente o conhece. Então, apesar de concordar com Aristóteles, Avicennas era dualista. Tem outra característica importante, tá? Aristóteles pensa que existe alma, essência, pensa, só que Aristóteles não discute a dualidade, ou seja, igual a Platão. Para Platão, nós temos uma alma, né? Você lembra? Que vai para o mundo das ideias, que ela é aprisionada no corpo, né? E isso não é compatível com a filosofia de Aristóteles, ele não trata disso, né? Vai depender do autor, mas assim, eu não conheço em nenhum lugar ele tratando dessa questão. Mas Platão trata dessa questão da alma. E isso não é compatível com a religião islâmica, por exemplo. E o Avicennas vai tratar de maneira dualista. Ele vai tentar dizer que sim, existe uma dualidade entre alma e corpo, e sim, essa alma se desprende do corpo, tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele cria um negócio chamado de experimento homem voador. O que é experimento homem voador? Ele vai dizer o seguinte: vamos pensar num homem que não tem os movimentos do corpo, mas ele tem consciência. Ele ainda pode imaginar um corpo? Pode. Ele pode imaginar-se fazendo várias coisas em vários lugares? Pode. Então, o que ele quer dizer? Que a partir da consciência, ela é independente do corpo, tá? É isso que ele mais ou menos vai dizer, que esse experimento do homem voador. Ele é o primeiro sujeito a pensar a consciência, né, nesses termos, tá? E a partir disso é que ele vai distinguir, então, corpo e
alma, tá? E aí a partir disso ele vai tentar provar corpo e alma, e também a alma, né, nesse sentido, ela é, ele traz essa noção de alma de Platão, mas também tem influência do islamismo. E aí, obviamente, a ideia da alma imortal, segundo ele vai trazer do Platão também, mas também do Islã. O Islã também, a alma é imortal. Só que tem uma coisa no Islã que não tem na filosofia dele, que é a ideia do corpo imortal também. Para o Islã, as pessoas vão ser ressuscitadas com corpo e tudo. Tanto que você vai pro céu de corpo e tudo e vai desfrutar do céu, né? Vocês já ouviram falar dessas pessoas que morrem em sacrifício, né, nas guerras santas, que elas vão desfrutar, né, de seus haréns no céu, vão ser recompensadas por Allah. Eu não entendo direito, eu posso estar falando bobagem, então desconsiderem se eu estiver falando bobagem. Mas, de qualquer maneira, você é ressuscitado com corpo e tudo e vai ser beneficiado, né, também com o corpo. Isso é basicamente como o Islã acredita, tá? Então, a Vicena também comprou briga com o Islã. Então, para vocês compreenderem como, às vezes, um pensador, na sua época, ele precisa criar o seu pensamento considerando essa diversidade de influências, tá? E a Vicena fez isso usando Aristóteles, Platão e o islamismo, tá? Espero que vocês tenham pegado um pouquinho disso aí, isso está na apostila. Se tiverem dúvida, me procurem, vocês têm meu contato, tem lá no grupo também, beleza? É isso, grande abraço, se cuidem, façam as atividades, beleza?